Olá, preciosa, tudo bem com vocês? Eu espero que por aí esteja tudo conforme a vontade do Senhor. E hoje vamos fechar, nossa semana com o nosso devocional para iniciarmos a próxima semana. E essa semana, o Senhor falou muito aos nossos corações no livro de Salmos. Nós tivemos momentos em que Deus falou em outro livro, mas também nos trouxe ao livro de Salmos. E nesse devocional, do início aqui da semana, Deus também veio nos trazer uma meditação em outro livro, mas concluindo junto com os Salmos também. Então, hoje nós vamos meditar em Salmos 138, versículo 3, e Isaías, capítulo 13, versículo 3 e 4. Então, vamos lá? Salmos 38, versículo 3 diz assim: No dia em que eu clamei, me escutastes, alentaste-me fortalecendo a minha alma. E Isaías 13, versículo 3 e 4 diz assim: Eu dei ordem aos meus santificados, sim, já chamei os meus valentes para minha ira, os que exultam como a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante à de um grande povo. A voz do rebuliço de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército de guerra. Amém. E aí, o Salmo 138, ele nos revela um Deus acessível, um Deus que é próximo, que ouve nosso clamor, que nos fortalece e também acompanha os seus filhos nas batalhas pessoais a qual nós enfrentamos. Já Isaías 13, ele apresenta o Deus soberano, o Senhor dos exércitos das nações, que derruba impérios e estabelece ali uma justiça. À primeira vista, quando a gente ouve essa palavra, os dois textos parecem assim que não se encaixam, parece o oposto, se a gente colocar pra gente analisar, parece que um não completa o outro, Mas quando a gente junta e consegue entender, ele nos revela uma verdade poderosa, que é que o mesmo Deus que governa a história é aquele que cuida do coração individualmente. Em Salmo 138, Davi ele declara que nenhum orgulho humano, nenhuma Babilônia é maior do que sua autoridade. Esses textos eles vêm nos ensinar que Deus é fiel no particular e é soberano no geral, no global, sabe? Ele fortalece o humilde, mas resiste ao orgulho. O Senhor age tanto no silêncio do coração quanto ao mover de nações. Nada foge do controle do nosso Deus, nem a nossa dor, nem o nosso percurso pela história. E aí, essa palavra hoje nos chama a um equilíbrio espiritual, Porque muitas vezes nós queremos um Deus que apenas nos console, mas esquecemos que Ele também é justiça. Outras vezes nós tememos o Deus soberano, mas esquecemos que Ele é nosso Pai. E hoje o Senhor nos diz: eu continuo no controle do mundo e eu continuo cuidando de você. Então, se o seu coração está cansado, Salmo 138 te lembra que Deus é quem fortalece a nossa alma. Se o mundo parece um caos ao seu redor, de inseguranças em todas as áreas, tanto no nosso financeiro, quanto segurança mesmo, da maldade das pessoas, Isaías 13 declara que Deus ainda governa os acontecimentos. Nada está fora do controle do nosso Deus, nada está fora do alcance das mãos poderosas do nosso Senhor. Ele derruba o que foi construído sem Ele, mas sustenta fielmente aqueles que o buscam com humildade e com verdade. Então, quando nós unimos Salmo 138 e Isaías 13, nós aprendemos que Deus não ignora o clamor do justo. O orgulho humano, ele tem prazo de validade, uma hora ele despenca. O Senhor, independente de qualquer coisa, ele cumpre as promessas e executa também a justiça. Infelizmente, é assim. E o propósito de Deus, ele prevalece em todas as situações, mesmo em meio aos abalos da natureza, mesmo em meio a essa, como é que eu posso dizer, essa situação caótica que o nosso país vive na questão de política, de governantes, E também no nosso dia a dia, com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, com tudo aquilo que de alguma maneira nos traz preocupação, que de alguma maneira nos deixa aflito.
E hoje, se você se sente pequeno diante de um mundo estável, das suas dificuldades, do problema que você acha que não tem solução, eu quero te lembrar, o Deus que move exército, ele também sustenta a sua alma neste dia de hoje. Continue louvando como Davi, continue confiando mesmo quando tudo parece estar fora do lugar, quando as estruturas parecem que vai cair, quando o problema que você está enfrentando, a sua dificuldade financeira, na saúde, no seu casamento, na sua família, parecem que não tem mais jeito. Deus está removendo as Babilônias da sua vida para estabelecer fundamentos que serão eternos para você. Então, descanse, porque o Senhor governa a história e Ele também cuida da sua vida pessoal. Ele é fiel no secreto e é soberano no universo dessa terra. Amém? Então, que você venha entender que hoje, o mesmo Deus que sustentou Davi naquele momento, onde ele se colocou em retirada em solicitude, né? E se retirou para um canto para falar com Deus, enquanto os outros festejavam e o Senhor atendeu ao clamor dele. Ele foi tão sensível ao Senhor que mesmo antes de ver o milagre acontecer, ele já escutou. Ele já estava com os ouvidos espirituais atentos a isso. Esse mesmo Deus hoje está na mesma situação que esteve para Davi. Ele está esperando você se retirar um pouquinho, ter um momento com ele, falar o que você precisa, mas confiar na sua vitória, mesmo antes de você ver algo acontecendo. E o mesmo Deus que falou com Isaías que destruiria as Babilônias, é o mesmo Deus que hoje está derrubando as Babilônias na sua vida. Amém? Então, tire esse momento e reflita. Quais têm sido as Babilônias que têm te afastado do Senhor? Fale para Ele, peça a orientação dEle, que tudo dará certo no momento oportuno do Senhor. Que a sua semana seja abençoada, que você venha entender que nada acontece sem a vontade de Deus e que o melhor que nós temos a fazer é continuar firmes até o dia da vinda do Senhor, que está muito próxima. E Deus, em momento algum, esqueceu de você. Mesmo que você esteja passando por provações, momentos difíceis na sua vida, o Senhor é quem tem te sustentado até aqui. Ele é quem tem segurado firme e tem falado: vamos lá, filha, você não está sozinha. Vamos lá, meu filho, eu estou contigo. Então continue caminhando na presença do Senhor, louvando a Deus e agradecendo a Ele, até mesmo pelos momentos difíceis que você esteja passando. E aprenda, é nesses momentos difíceis que nós buscamos mais ao Senhor, onde nós colocamos o nosso coração mais contrito. E também é o momento em que a gente mais vê a mão do Senhor agindo sobre as nossas vidas. É o momento que nós conseguimos enxergar as providências e os milagres que o Senhor tem poder para fazer na nossa vida. Então não desista daquilo que o Senhor disse que cumprirá na sua vida. No momento certo, a bênção do Senhor vai te alcançar. Amém? Que a sua semana seja repleta de bênçãos, de providências e de muita presença do Senhor. Fiquem com Deus e até a próxima!